Fala, meu caro desenhista, tudo beleza? Esse vídeo aqui nós vamos conversar um pouquinho sobre um assunto importante para que você possa evoluir da maneira correta. Eu já fiz um vídeo falando sobre se você está estudando o desenho da maneira certa. Então essa aqui vai ser a parte 2. Vamos lá. Então o que acontece? Eu vou apresentar aqui para vocês alguns trabalhos. Na verdade, eu tenho aqui uma pequena porção deles, né? Mas tem muito mais, eu separei com o objetivo de apresentar esses desenhos para vocês. Então, olha só, sabe o que é que esse desenho aqui? Esse daqui. E também esse outro desenho aqui, ó. Sabe o que é que todos eles têm em comum? Bem, todos eles foram desenhos desenvolvidos apenas de imaginação. Foram feitos com caneta e foi necessário a compreensão e o estudo da perspectiva. Muitas pessoas acabam fazendo vídeos que induzem quem está começando no desenho a errar. Eu vou explicar melhor isso para você, tá bom? É o seguinte, ó. Algumas pessoas com o objetivo de ganhar clickbaits, né? Apenas um certo engajamento, acabam colocando informações que são equivocadas, elas são sensacionalistas, né? O desenhista que está começando, que não tem o conhecimento necessário para distinguir se aquela informação é certa ou errada, pode acabar levando aquilo muito a sério e, consequentemente, passar anos tentando e não evoluindo os seus trabalhos. Então, para que você possa desenvolver uma boa qualidade nos seus desenhos, você precisa estudar a perspectiva. A perspectiva não é um assunto muito divertido, ele é chato e ele é demorado, mas a verdade é que é um mal necessário. Então, aqui eu tenho uma coleção de estudos que eu fiz desse assunto ao longo de muitos anos, né? E todos esses foram necessários para que eu pudesse desenvolver aqueles trabalhos que eu apresentei apenas usando a imaginação. Então aqui são estudos mais simples e básicos, né? Coisas bem iniciantes. Para quem está iniciando nesse processo, começar com o estudo de casas, formas geométricas simples, caixas, é fundamental. Aqui nós já vemos um outro assunto que eu vou considerar ele posteriormente, que é a questão da luz e sombra. Mas aqui é um estudo básico, né, de como a luz e sombra se comporta, e juntando o conhecimento anterior, né, o conhecimento que eu acabei de lhe mostrar, com esse conhecimento da luz e sombra, nós conseguimos desenvolver trabalhos como esses aqui. Então, veja como é importante nós termos esse conhecimento da perspectiva. Também é possível nós transferirmos medida, respeitando as proporções, usando esse processo da perspectiva. Inclusive, já tem assunto, já tem vídeo, né, aqui do canal explicando esse assunto. Então, aqui eu fiz uma mesma aplicação, construindo uma casa, mas respeitando aqui a proporção, a distância entre os objetos, né? Aqui eu usei medidas. Na verdade, diga-se de passagem, que quando eu fiz esse conhecimento, quando eu fiz esse estudo, eu não tinha o conhecimento, né, que era necessário para que eu pudesse acertar. Então eu estava indo meio que na intuição, tentativa de erro e acerto, né? Aqui é um outro exemplo, eu não tinha o conhecimento que hoje está tão abundante e disponível na internet. Aqui já um estudo dos círculos, né, das elipses, e a aplicação disso num objeto feito de imaginação. Esse objeto, inclusive, foi o tema de uma live que eu fiz aqui, né? É um fone de ouvido que eu tenho, mas quando eu desenhei ele, eu fiz apenas usando a imaginação e para mim foi uma felicidade muito grande de posteriormente ter percebido que eu havia acertado bastante, né?
Aqui foi mais um estudo que eu fiz, também foi um chute, né? Eu estava estudando com o objetivo de entender como é que a gente faz para transferir a, as medidas, né? Perdão, colocar o círculo na forma correta, nas suas medidas corretas, dentro de uma caixa, né? Aqui já foi um estudo mais acertado, mas aqui eu estava apenas chutando, né? Tentando entender esse processo. Mais um estudo de cilindros e, obviamente, de elipses. E aqui já chegou uma aplicação que foi um pouco mais elaborada desse processo, né? Eu vou posteriormente mostrar aqui um outro trabalho um pouco maior envolvendo esse mesmo tema. Mas o que acontece, ó? Usando os pontos de fuga, que aqui foram utilizados apenas 2, eu consegui fazer a construção dessa cidade, né? Na verdade, dessas ruas de uma cidade. Coloquei os carros, né, pessoas, e tudo que foi colocado aqui foi justamente pensando nesse processo da perspectiva. Então aqui foi uma aplicação de todo o estudo que eu havia feito anteriormente. Acontece que quando eu fiz isso aqui, eu não tinha nenhuma referência. Foi tudo feito de imaginação, né? Eu queria forçar a minha memória e também forçar o conhecimento que eu já tinha estudado anteriormente, né, da perspectiva. Aqui uma fonte maravilhosa, né, que eu encontrei, o professor Scott Robertson. Aconselho vocês estudarem. Tem muitos vídeos falando a respeito dele. E aqui eu fiz uma aplicação do livro dele, o How to Draw. Inclusive eu vou deixar aqui uma dica de um canal para que você possa estudar um pouco mais isso aqui. Que é o Brushwork Atelier. Muito bom, foi por meio dele que eu tive mais acesso aos estudos do Scott Robertson, né? E aqui eu tentando fazer uma aplicação de um objeto meu mesmo, de minha imaginação, sem referência, né? Fiz aqui a visão de perfil, a visão frontal, e tentei fazer uma aplicação tridimensional desse objeto no espaço. Claro que aqui, como foi minhas primeiras tentativas, né, há erros na aplicação, mas eu posso dizer que para o iniciante foi realmente bem feliz as tentativas. Aqui já foi uma aplicação da mudança do ângulo de visão, né? Então, nós temos um campo de visão que nos permite ver as coisas, né? E esse campo de visão ele pode sofrer distorção, ele pode ser ampliado, e nós podemos ver isso quando, por exemplo, nós vemos os objetos através de uma lente olho de peixe. Então nós temos um campo de visão maior. Então o objetivo aqui era fazer a aplicação do mesmo, a construção do mesmo objeto, mas com lentes diferentes, né? Aqui foi uma aplicação tentando fazer uma mesa mais industrial, né? Isso aqui de fato foi um projeto que posteriormente eu concretizei ele, né? E aqui foi um projeto do meu estúdio, né? Meu local de trabalho. Eu estava pensando como é que ia ser a mesa, né? Como é que eu poderia fazer para justamente movimentar a câmera, né? A minha prancheta nesse sentido, para que os meus alunos tivessem um campo de visão mais amplo, mais rápido, né? Sem eu perder o alinhamento. Então o objetivo foi esse, né? Aqui foram estudos feitos da luz e sombra, né? Aqui também já foram estudos usando referências, e essas referências, diga-se de passagem, que eu jamais teria esse conhecimento nos anos 90, no início dos anos 2000. Não, infelizmente eu não tinha acesso a essas informações, mas hoje esse conhecimento ele é muito abundante na internet. E aqui é uma ótima oportunidade de falar para você que você tem que ir atrás dessas informações se você quer evoluir no desenho. Essas informações são de graça, estão disponíveis para todas as pessoas, mas infelizmente as pessoas hoje elas desenvolveram uma preguiça crônica, né, no que diz respeito a ir atrás de informação. A propósito, bem aqui eu gostaria de deixar fazer um pequeno desabafo, né? Olha, é o seguinte, eu sei que todos nós temos responsabilidades e um tempo corrido,
Mas não use isso como uma desculpa para você não ir atrás das informações. Assim como eu achei essas fontes, né, pude fazer esses estudos e ampliou muito o meu conhecimento a respeito da luz e sombra e como posicionar os objetos no espaço, do mesmo modo você também é capaz. Basta você ter força de vontade, você tem que procurar as fontes corretas. Então não fique criando desculpa para que você acabe demorando, né, ou não evoluindo no desenho, tá bom? Canais como o do Brushwork que eu falei, ou o Proco, né, e tantos outros artistas bons que estão na internet vão lhe ajudar a poder desenvolver e evoluir a qualidade dos seus trabalhos, tá bom? Então vamos voltar aqui para nossa consideração, né? Então o que acontece? Continuando aqui, nós temos agora uma aplicação um pouco mais elaborada. Veja, para que eu possa fazer essa construção aqui desse objeto mais detalhado, foi necessário justamente eu ter o conhecimento daquelas primeiras imagens que eu havia apresentado para vocês. Vou pegar, estou procurando aqui uma folha para poder mostrar. Então, esse conhecimento inicial da perspectiva, de apenas fazer caixas, né, é a aplicação que a gente precisa para fazer objetos mais detalhados, né? Claro que aqui, por ter mais objetos, acaba sendo um pouco mais complexo a aplicação. Mas, claro que tudo parte do mesmo princípio. E à medida que você vai compreendendo esse estudo, você vai avançando, né? E assim consegue fazer projeções mais complexas. Então aqui já foi um outro estudo, uma outra aplicação, mas dessa vez utilizando um ponto de fuga para poder fazer a luz e sombra do objeto, né? Aqui uma aplicação até mais artística, né? Esse eu fiz um pouco mais livre, né? Inclusive mandar um abraço aqui para o meu aluno Lamarck, que foi quem eu fiz esse estudo junto com ele, né? Aqui foi uma aplicação um pouco mais livre, né? Mais artística, mas com um pé bem fundamentado na questão da perspectiva, né? E aqui uma aplicação da luz e sombra mais elaborada também, mas obviamente que tudo parte desses estudos iniciais, né? Tudo parte dessas fontes aqui, né? Desse estudo onde a gente tem que entender como a luz interage no objeto, né? Como ela se projeta no chão e assim por diante, né? E aqui uma outra aplicação, esse foi feito com sanguínea, né? Então essa outra aplicação aqui eu a fiz no estudo de observação, né? Então a gente estava no parque, eu tinha ali o cenário, né, os objetos, eu comecei a fazer, mas infelizmente não completei o trabalho. E esse aqui, eu imprimi ele, é um estudo, é um desenho digital, é um estudo que eu estou fazendo da aplicação de todo esse conhecimento que a gente está conversando até aqui, mas aqui eu procurei ser bem mais criterioso na aplicação, né, da luz e sombra, a perspectiva, procurei fazer a projeção de forma bem exata, né, bem precisa. Esse aqui, se você tiver interesse, no canal do YouTube já tem lives, né, que eu mostrei o processo da construção, mas posteriormente eu vou finalizar e farei um speed paint para poder apresentar esse trabalho também, tá bom? Agora eu vou pegar um outro desenho aqui, que eu deixei um trabalho, deixei aqui por último para apresentar para vocês, onde eu estava falando a respeito da projeção da cidade, né? Então, aquele trabalho inicial que eu havia feito na folha 4, eu procurei fazer ele numa folha maior, né? Que eu estou usando uma folha 3. É uma outra cena, né? Seria uma outra, digamos assim, uma outra rua, né? Da mesma cidade. Mas veja, né? A aplicação da perspectiva aqui, é indispensável, né? Então, tudo aqui está convergindo para esse ponto de fuga aqui do lado esquerdo e aqui do lado direito também. E outro detalhe, né? Esse desenho ele foi feito todo de imaginação, né? Não é um desenho usando uma referência.
tá? Todo ele aqui eu procurei fazer de imaginação justamente para forçar a memória e forçar todo esse conhecimento que eu já tinha estudado, né? Um outro exemplo disso foi esse bem aqui, ó. Aqui foi uma projeção que eu havia feito de como ficaria o meu escritório, né? O meu local aqui de trabalho, onde eu dou as aulas, né? Esse projeto eu fiz ele anos atrás, né? E consegui concretizá-lo. Hoje o meu local de trabalho é praticamente isso que vocês estão vendo aqui, só que eu dei umas melhoradas, né? Mas o que acontece? Esse também foi um outro trabalho feito de imaginação, sem referências, né? Apenas utilizando os pontos de fuga, né? Que foram utilizados 2 pontos de fuga para poder fazer essa construção. Tá bom? Então, em resumo, né? Vamos lá. Vamos resumir aqui a nossa conversa, né? O nosso estudo. Hoje não foi um estudo, né? Foi mais uma conversa mesmo, né? Então, o que acontece, meu caro desenhista? Ó, se você deseja evoluir nos seus desenhos, na qualidade dos seus trabalhos, você tem que se esforçar para procurar as fontes corretas, né? Você pode, por exemplo, pesquisar sobre o Scott Robertson. Ele é uma grande referência nessa questão da perspectiva, né? O livro dele, o How to Draw, tem muitos vídeos aqui na internet falando a respeito. E eu lhe garanto que se você for atrás do livro, colocar em prática os estudos, né, os exercícios colocados lá, você certamente vai fazer uma evolução muito significativa na qualidade, na compreensão dos seus trabalhos. Hoje, muitas pessoas, muitos desenhistas, infelizmente, desenham torto e acabam utilizando a desculpa de que aquilo é o estilo deles. Mas, na verdade, essas pessoas acabam enganando a si mesmas, né? Porque não tiram tempo para poder estudar o desenho de uma forma sistematizada, né? Com começo, meio e fim, e acabam desenhando de uma forma equivocada. Eu quero deixar uma nota importante quanto a isso também, para que ninguém aqui saia ofendido, né? Então é o seguinte, ó. Não tem mal nenhum se o seu objetivo é desenhar apenas como hobby. Você quer pegar uma imagem, você quer copiar, ou então você quer fazer o desenho de imaginação, mas sem ficar preso a questões das leis óticas, né? Não há problema nenhum de você desenhar assim, está tudo bem, né? Mas a questão é, se você quer fazer trabalhos mais elaborados, ou você é um professor, ou você quer fazer uma história em quadrinho, trabalhar para uma grande empresa como Ubisoft, né, e outras que existem aí, que precisam de profissionais qualificados, né, para poder desenvolver determinados trabalhos, você vai sim ter de se obrigar a estudar tudo isso aqui. Você tem que tirar um tempo para você se comprometer com os seus estudos no desenho, né, e estudar ele de uma forma sistematizada, com começo, meio e fim. E aqui, para finalizar, você que é iniciante, não caia no laço, né, uma armadilha até, de alguns vídeos que são publicados dizendo não estude perspectiva, né, não estude luz e sombra, não estude caixas, né? Todas essas informações, elas têm uma finalidade que é ganhar like, né? Ganhar visualizações, e não necessariamente lhe ajudar a evoluir na qualidade dos seus trabalhos, tá bom? Então, por esse vídeo aqui é isso, a gente fica aqui, espero que vocês tenham compreendido a mensagem, né? E se foi útil, se agregou valor, não se esqueça de deixar um comentário aí, de compartilhar, para aquele seu amigo desenhista preguiçoso. E aí na próxima a gente conversa um pouco mais, tá bom? Obrigado aí pela atenção, valeu, até a próxima.